Um pouco de história sobre o fim trágico da Lemúria. Antes do afundamento dos continentes da Lemúria e mais tarde da Atlântida, o planeta era constituído de 7 continentes principais. As terras pertencentes ao gigante continente da Lemúria, agora sob o Oceano Pacífico, incluíam o Havaí, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Fiji, a Austrália e a Nova Zelândia. O continente também abrangia terras no Oceano Índico e em Madagascar. A costa leste da Lemúria estendia-se para a Califórnia e parte da Colômbia Britânica no Canadá. Como resultado de guerras, a Lemúria e a Atlântida foram grandemente devastadas. Há 25 mil anos, estas duas maiores civilizações da época lutaram entre si pela direção das outras civilizações do planeta. Os lemurianos acreditavam que as culturas menos evoluídas deveriam prosseguir sozinhas em sua evolução, em seu próprio ritmo, segundo o seu próprio grau de compreensão. Já os atlantes pensavam que as culturas menos desenvolvidas deveriam ser controladas pelas duas civilizações mais evoluídas. Esta divergência provocou uma série de guerras termonucleares entre eles. Quando as guerras cessaram e a poeira assentou, não houve vencedores. Ao longo destas guerras devastadoras, pessoas altamente civilizadas se comportaram com baixeza, até que compreenderam a futilidade de suas ações. Finalmente, a Atlântida e a Lemúria foram vítimas de sua própria agressividade, e as terras de ambos os continentes foram grandemente enfraquecidas pelas guerras. As pessoas foram informadas por intermédio dos sacerdotes que em menos de 15 mil anos ambos os continentes seriam destruídos. Na época, como as pessoas viviam de 20 mil a 30 mil anos em média, compreendeu-se que muitos daqueles que tinham causado os prejuízos vivenciariam a experiência da destruição. Para obter a permissão para construir uma cidade e tornar-se parte da rede subterrânea de Agartha, os lemurianos tiveram que provar para muitas organizações, como a Confederação Galáctica dos Planetas, que tinham aprendido as lições dos anos de guerras e agressões. E para serem novamente aceitos como membros da Confederação, também tiveram que provar que tinham aprendido as lições de paz. Quando foi dada a permissão para construírem sua cidade, eles compreenderam que essa área sobreviveria aos cataclismos anunciados. Existia já uma grande caverna em forma de domo no interior do Monte Shasta, na Califórnia, e ali os lemurianos construíram sua cidade, Telos. O conjunto da região, compreendendo toda a Califórnia, uma grande parte do sudoeste dos Estados Unidos, assim como as terras ao norte do Monte Shasta, ao longo da costa oeste e subindo até a Colômbia Britânica, era chamado de Telos. Telos significa comunicação com o espírito, unidade com o espírito e compreensão com o espírito. No momento da construção, estava previsto que Telos acolheria cerca de 200 mil pessoas. Como a destruição do continente ocorreu um pouco antes do previsto e muitas pessoas não puderam escapar a tempo, no momento do cataclismo, somente 25 mil pessoas conseguiram se refugiar na montanha e foram salvas. Nós sabemos que a amada Terra-mãe submergiu em uma noite. O continente afundou tão suavemente que a maioria das pessoas não estava consciente do que acontecia. Quase todos dormiam. Nenhuma condição meteorológica incomum se manifestou naquela noite. Antes que o continente lemuriano afundasse, os sacerdotes e sacerdotisas dos templos foram avisados dos cataclismos que viriam, e vários focos do fogo sagrado foram transportados para Telos. Outros foram transportados para diferentes terras, as quais não seriam afetadas. Muitas dessas chamas foram levadas para um lugar específico no continente da Atlântida.
onde foram sustentadas durante um considerável período de tempo, graças a práticas espirituais cotidianas. Pouco antes da Lemúria afundar, alguns desses sacerdotes e sacerdotisas retornaram para suas casas no continente e se voluntariaram para serem levados com sua terra e seu povo, doando a assistência de sua própria irradiação e oferecendo conforto e destemor. Eles ofereceram seu auxílio para contrabalançar o medo que acompanha um cataclismo. Pela irradiação de seu sacrifício, estes amorosos benfeitores literalmente envolveram o campo áurico das pessoas em um halo de paz, criando a liberação do medo, de modo que os corpos etéricos desses fluxos de vida não fossem tão severamente marcados. Assim, eles salvaram aquelas pessoas de vivenciar consequências mais trágicas em encarnações futuras. Numerosos sacerdotes se dividiram estrategicamente em pequenos grupos em várias áreas e oraram e cantaram enquanto eram envoltos pelas águas. Através deste ato e graças ao sacrifício dos sacerdotes que escolheram permanecer em grupo e cantar até o fim, o medo foi atenuado e um certo nível de harmonia foi mantido. Desse modo, os danos e os traumas infligidos às almas que pereceram foram grandemente reduzidos. Disse que os sacerdotes e os músicos cantaram e rezaram até que as ondas e as águas atingissem os seus lábios. E então eles também pereceram. Durante a noite, enquanto a maioria das pessoas dormia sob o céu estrelado, tudo terminou. A amada Terra-mãe submergiu nas águas do Oceano Pacífico. Nenhum dos sacerdotes deixou seu posto e nenhum evidenciou qualquer medo. A Lemúria se foi com dignidade. No mesmo momento em que a Lemúria afundava, a Atlântida começou a tremer e perder partes de seu continente. Isso continuou por 200 anos, até o estágio final, em que desapareceu completamente sobre as águas. Nos 2000 anos, após as catástrofes Lemuriana e Atlante, a Terra continuou a tremer. Em 1.200 anos, o planeta perdeu as duas maiores massas de terras, e isso foi um grande revés e trauma, o que exigiu vários milhares de anos de recuperação para restaurar o equilíbrio. Durante séculos, após a destruição dos dois continentes, a luz do dia esteve ausente da Terra, em razão da quantidade de detritos que foram projetados na atmosfera. A ausência de luz solar provocou a queda da temperatura, e uma grande parte dos animais e vegetais pereceram. As cidades do planeta que não afundaram foram reduzidas a ruínas ou foram arrasadas pelos tremores, ou ainda pelas enormes marés que inundaram as terras, entrando até uma distância de 1.600 quilômetros para o interior, destruindo a maioria das cidades e habitações em seu caminho. As almas não sobreviventes do afundamento das duas civilizações declinaram para a terceira dimensão. Leitura extraída do livro Telos 1.